Olá, gente, tudo bem? Eu vou falar um pouco sobre a Escola Literária Quientismo, ok? A semana passada eu passei um roteiro de estudo para que vocês assistissem a um filme chamado Interestelar e correlacionassem ele com o assunto, com o conteúdo. Pedi para que assistisse os vídeos do SAS TV e realizasse a leitura de todo o capítulo 5 e analisasse todos os textos que eram exemplos de produções literárias do país. Então, hoje, nesse pequeno vídeo, eu vou falar um pouco sobre essa escola, tá? Então, o quientismo é justamente um período na historiografia da evolução da literatura brasileira. Ela corresponde à introdução da cultura europeia em terras brasileiras. Como assim? Quientismo, ele se refere a justamente o ano de 1500. E o ano de 1500, o que é que a gente pode lembrar? A gente pode lembrar a fase em que foi descoberto o Brasil, a chegada dos portugueses. Então, essa literatura aconteceu justamente quando essa cultura europeia estava presente aqui nas terras brasileiras. E pelo nome quientismo, nós podemos lembrar de 1500, já que se fala da descoberta do Brasil. Então, quientismo, 1500, data em que começa justamente a publicação, o ano, na verdade, em que houve a publicação da Carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele chega aqui, vai descrever todos os lugares que ele estava conhecendo, tá? Então, nessa carta, ele começou a dar notícias para Portugal sobre essas terras descobertas. Bem, o quientismo começou em 1500 e terminou em 1601. O que foi que aconteceu em 1601 que fizesse com que finalizasse o quientismo aí? Foi quando houve a publicação de um poema chamado Prosopopeia. Quem escreveu esse poema foi Bento Teixeira e ele é um dos autores que iniciou o Barroco, que é outra escola literária que a gente vai estudar depois do quientismo. Então, no quientismo não temos o que chamamos de literatura, nem tampouco literatura brasileira, porque nessa época ainda não era considerado literatura brasileira se estava acontecendo aqui no Brasil, porque quem escrevia esses textos não eram os brasileiros, e sim os portugueses. Então, não é uma literatura brasileira. Os textos produzidos na época eram documentos ou de cunho pedagógico e catequético. Vou explicar cada um deles no instante. Assim, não temos a literatura como arte, mas um conjunto de textos. Então, Pero Vaz de Caminha escreveu Certidão de Nascimento do Brasil, que foi justamente a carta que ele escreveu, onde nessa carta a gente via a questão da descrição. Ele descrevia minuciosamente tudo o que ele via, tudo que aqui existia, tá? Como contexto histórico, nós temos aí a descoberta do Brasil com as grandes navegações, ok? Não é uma literatura brasileira, pois foi escrita por estrangeiros, como eu já falei, escrito pelos portugueses. E nesse momento nós podemos ver dois tipos de literatura: a literatura informativa e a literatura de catequização dos índios, que eram feitos pelos jesuítas. Então, essas literaturas de informação, nós podemos ter quem escrevia eram os historiadores, os navegadores, piratas e escrivões. E na literatura de catequese, quem escrevia eram os soldados de Cristo, que eram os padres, tá? Na literatura de informação, temos uma vasta quantidade de texto. É o que a gente vê, a questão das cartas, dos tratados, de desenhos, crônicas. Portanto, tem uma natureza histórica documental. É o que a gente vai ver, os relatos de viagem. Nesses relatos de viagem, a gente vai ver a descrição dessas belezas naturais. Vamos ver também, nessas cartas, um interesse mercantil, em relação às riquezas. Eles estavam procurando riquezas, tá? Então, isso a gente vai ver nessa literatura informativa, em que esses escrivões escreviam esses documentos descrevendo o que eles estavam vendo. Na literatura de catequese,
que é justamente essa parte dos jesuítas, né? Por isso que se chama catequese, literatura de catequese. Ela é de natureza também pedagógica, né? Então, nesse momento aí, em 1546, teve a chegada da primeira expedição dos jesuítas. E nessa expedição vieram o padre Manuel da Nóbrega e o padre José de Anchieta, para iniciar justamente esse processo de catequização, de conversão dos índios. Nesse momento aí de literatura de catequese, teve a presença da poesia, eles escreviam poesia. Quem escrevia as poesias era o padre José de Anchieta, né? Então, além de poemas, ele escrevia autos, que são textos de cunho religioso, sermões, cartas, e, inclusive ele fez a primeira gramática do tupi, tá? Além disso, eles trabalhavam também com a questão do teatro, já que eles não falavam a mesma língua, né? Então, a expressão facial era bem utilizada, a linguagem corporal também. E os autos, que eram peças teatrais com passagem de natureza religiosa para a dramatização, ok? Então, essas cenas aqui, encenação de cenas bíblicas, eram justamente os autos. Na literatura de informação, além de ter informação da terra descoberta, por trás também há os interesses econômicos, como eu já falei, e o interesse em saber quais as riquezas que haviam, né? Então, no quentismo, podemos ver esses dois tipos de literatura, a informativa, que eram essas cartas de interesses econômicos, né, de uma maneira descritiva, e nós temos a literatura de formação, de catequização, né, que é justamente essa literatura dos jesuítas, como representante principal da literatura informativa, Pero Vaz de Caminha, e representante principal da literatura de catequese, Padre José de Anchieta. Ok? Bem, eu passei para que vocês respondessem as atividades de sala, então vocês vão responder as atividades propostas, né, da página 16 até a página 18, e também eu disponibilizei uma atividade xerografada para que vocês também exercitassem, né, fizessem essas atividades, tá? Até a próxima.